lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No mês do orgulho LGBTQIA+, o TV Elas por Elas Formação recebe a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira, para falar sobre a importância das mulheres LGBTs nos espaços de poder. Olá, novamente aqui com vocês, Janaína Oliveira, estou secretária nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e quero falar agora um pouco sobre a importância das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais nos espaços de poder e de decisão. Então, falar sobre esse aspecto, para quem já acompanhou a primeira aula, eu falei muito sobre a importância da organização do movimento lésbico e bissexual e a importância também da organização das pessoas trans e travestis. Tanto o movimento lésbico e o movimento de mulheres bissexuais, porque nós temos organizações só de mulheres bissexuais, quanto as das mulheres travestis e transexuais, sobre esses espaços de decisão e de organização que não necessariamente passam somente pelos espaços de poder legislativo. A gente fala muito de poder de decisão e sempre vincula a esse espaço da ideia de mandato. Mas quando essas mulheres necessariamente passam a ocupar esses espaços? Acho que o primeiro momento é um momento de disputa, inclusive, né? Quero trazer aqui a primeira mulher lésbica do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que sai candidata num mandato de vereança é a companheira Virgínia Figueiredo, do Rio de Janeiro. Na época era afiliada ao partido e ela sai candidata nesse processo. Esse é o primeiro registro que a gente tem. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem uma dificuldade de ter um marco histórico sobre o segmento LGBT, apesar de ser o primeiro partido que organiza esse segmento na América Latina. Acho que é importante demarcar isso. O PT é o primeiro partido que passa a organizar esse segmento. A gente tem uma dificuldade de ter um arcabouço histórico de tempo, né? Você já tinha havido outras candidaturas mais de âmbito de gênero masculino, mas a partir desse aspecto de ocupação de poder. Inicialmente, o PT, como esse partido que acaba aqui agregando essas organizações, ele também passa a viver de forma contínua também essa ocupação e decisão e organização. Então, o primeiro momento de participação de organização, ela se dá pela política pública, obviamente. Então, tanto o movimento lésbico quanto o movimento de travestis e de mulheres trans passam a pensar a sua organização para isso, para se organizar dentro desses aspectos da política pública, da necessidade de ter política pública específica para esse segmento. Mas, paralelamente a isso, sempre debateu projetos de lei da casa, incidência sobre projetos que violassem o direito das mulheres, sempre tiveram uma atuação muito forte enquanto terceiro setor, mas não fortemente na ideia de ser candidatas para esses espaços. Por dificuldade de se compreender nela? Não. Havia uma dificuldade, como eu disse anteriormente, inclusive do próprio movimento feminista, em tempos anteriores, mas atualmente também há uma dificuldade muito intensa sobre isso, com o movimento mais radical lésbico, sobre
as mulheres trans, não só lésbico, né, mas das mulheres feministas mais radicais, que acabam por não aceitar, não reconhecem a identidade dessas mulheres, mas por uma dificuldade estrutural. Virgínia, quando foi candidata, ela só tinha um material que ela mesma mandava produzir, que era uma xerox, não havia um arcabouço de incentivo e de compreensão de se ter candidaturas específicas. Se debatia muito direitos humanos, mas pouco se debatia as especificidades desse direito de direitos humanos quando se tratava da população LGBTQIA+. Então, a partir do momento que a gente compreende, não, nós estamos aqui na luta, na organização do debate da política pública, mas a gente precisa incidir melhor no legislativo. Deixar de ser meras espectadoras e tentar incidir dentro dos partidos de esquerda essa inclusão da pauta do movimento lésbico, do movimento das mulheres bissexuais, travestis e transexuais, que perpassam muito fortemente com a ideia de que também, paralelo a isso, a gente precisava falar sobre um outro feminismo. Um feminismo lésbico, um feminismo trans, que aí tem o transfeminismo, apesar de ter um contexto muito mais forte na atualidade, mas o transfeminismo também vem nessa pegada de compreender esse feminismo do qual a gente falava, assim como as mulheres negras se organizaram no sentido de debater esse feminismo, que era amplo, mas que não tinha como arcabouço a questão étnico-racial. Tanto o movimento lésbico como o movimento trans também faz esse debate e começa a entender, precisamos ocupar esses espaços de poder para que a gente possa incidir nas propostas de políticas que possam existir na casa, tanto na ordem legal, como também incidir para o enfrentamento. Sempre foi um processo muito difícil dessa ocupação, as poucas mulheres que tiveram sucesso nesse alcance, em alcançar esses espaços, geralmente foram frutos de uma construção coletiva muito ampla e de uma incidência de setores vinculados ao PT. Então, Verônica Lima é um exemplo de ser uma primeira mulher lésbica negra a ocupar a Câmara Municipal de Niterói. Hoje a Verônica está deputada estadual, é a primeira mulher lésbica negra nesse espaço, mas é importante dizer que essa incidência dessas mulheres nesses espaços, elas sempre vieram seguidas de muita dificuldade estrutural, política e de compreensão e de priorização. Os partidos de esquerda têm uma dificuldade ainda de compreender a importância da setorização desses debates e a compreensão de que essa identidade faz parte de um mundo que também vai debater economia, que também vai debater moradia, que também vai debater saúde, educação de qualidade, etc., mas sem perder o olhar e o viés daquele segmento. As pessoas trans tiveram uma maior dificuldade de incidência. Primeiro, pelos partidos não estarem estruturados adequadamente para reconhecer seu nome social, que não fosse fruto advindo de um contexto jurídico. E não é à toa que o próprio formulário do PT passou por várias modificações, desde o primeiro momento da inclusão do nome social, desde o primeiro momento que requereu ao TSE o direito do nome social sem retificação de nome, desde o primeiro momento que fez a identificação a partir de seus filiados e filiadas da orientação sexual e identidade de gênero. Mas tem um contexto importante desses últimos períodos, a partir de 2018, esses últimos períodos a gente conseguiu ver um outro olhar para o fortalecimento e participação desse segmento dentro dos processos eleitorais para ocupar as casas do Legislativo. Então, a partir de 2018, o PT se torna a primeira referência de partido que destina recurso não obrigatório previsto por lei, diferente do que acontecia com as mulheres, que têm um mínimo de 30%, e aí as mulheres no arcabouço muito generalista, e aí iniciava-se também fortemente o debate sobre a obrigatoriedade da lei para pessoas negras, mas não havia uma obrigatoriedade, nem há uma forma obrigatória de inclusão de pessoas LGBTQIA+. Então, o PT passa a incidir financeiramente também para ajudar no fortalecimento dessas candidaturas, para que elas passem a ocupar esse espaço. Ainda de forma muito tímida, a gente não tenha obtido naquele momento o sucesso que a gente buscava, foi importante porque ele construiu uma série de quadros políticos para a disputa eleitoral no ano seguinte, que era 2020. E não é à toa que em 2020 o PT é o partido que mais elege
vereadoras LGBTs pelo país, e já também tendo ali o projeto Nossas Cores mais consolidadas para a participação dessas mulheres nos espaços de poder e decisão. O que é de comum de todo esse histórico, além da dificuldade estruturante e do reconhecimento de mais mulheres nos espaços de poder? É a violência que já existia, que era a violência política, né? E que a gente trata, quando se trata das mulheres, fala de violência política de gênero. Ele era um contexto já real, então que as lideranças já perpassavam antes, durante e depois das eleições, mas elas passam a se tornar muito mais visíveis para a sociedade a partir do momento que essas mulheres começam a ocupar os espaços de poder. Porque o mandato que passa a ser eleito democraticamente é um mandato que passa diariamente por constantes ameaças, seja no seu direito de exercer a sua função enquanto vereadora, enquanto deputada, ou seja, inclusive dos pedidos, ter como foco retirar mandatos dessas mulheres que estão no espaço de poder por questionar todo um sistema capitalista, neoliberal, fascista, dependendo de onde seja o espaço oriundo que aquela vereadora em especial esteja, ela ali vai perpassar por uma série de marcadores de violência. Mas no momento que aqueles corpos passam a ocupar espaço, eles geram um incômodo. Geram um incômodo porque você passa a ter que dizer que, né, existem esses corpos e que esses corpos estão sentados nessas cadeiras e que esses corpos vão apresentar projetos de leis voltados para o interesse da população. Acho que é importante a gente desmistificar essa ideia, porque também se propaga muito na sociedade, que a ideia de quando você é candidato ou candidata de uma bandeira de luta, de uma vertente, você só será mandatário daquela lógica de vertente com o qual você tem maior proximidade, o que não é real. Então, a gente tem, por exemplo, em Florianópolis, a gente tem a vereadora Carla Hayes, que é a primeira vereadora lésbica eleita do campo de esquerda, e que tem a educação como um viés central do seu mandato, mas que não perde de linhas debates que envolvem os interesses das mulheres, que envolvem os interesses da população negra e da população LGBTQIA+. Quando elas passam a ocupar esses espaços de poderes, os ataques se tornam sistemáticos. E o Estado brasileiro não dá resposta para esse ataque sistemático. É bem interessante dizer isso, porque, por exemplo, houve um caso emblemático que a Comissão de Direitos Humanos da OEA fez uma escuta com vereadoras que estavam sendo vítimas de violência de gênero nas suas cidades, e tentando fazer um comparativo de qual apoio essas vereadoras que estavam sob ameaça recebiam do Estado brasileiro. E quando fazia-se a mesma pergunta, porque o governo compareceu para participar também, para o governo brasileiro, que até naquele momento era do Bolsonaro, ele sabia responder sobre as mulheres da direita, e é interessante demarcar isso, né? Como as mulheres da direita também são vítimas de violência política de gênero, por mais que não reconheçam, por mais que não entendam, ou querem não entender, são vítimas de violência política de gênero, mas que eles sabiam sobre os casos delas, que tipo de assistência elas estavam recebendo, mas que não havia nenhuma assistência sobre as mulheres do campo da esquerda. E essas mulheres do campo da esquerda vão traduzir uma série de projetos de lei, de fala e de atuação na Câmara, na Assembleia e no Congresso, que vai divergir desses setores conservadores que estão extremamente organizados. Então, quando você tem uma Carla Aires, ou quando você tem uma Dayana, que é uma deputada federal do PCdoB, por exemplo, do Rio Grande do Sul, quando você tem uma Bia Caminha, ali, que é a primeira vereadora mais jovem eleita, mulher, bissexual, negra, a ocupar aquele espaço, você tem uma incidência sobre a importância da política com um olhar de esquerda, mas numa incidência de propostas de projetos que tragam a dignidade da pessoa humana como viés central dessa luta. E como tem como o princípio da vida, do cuidado, do bem-estar e das concepções que o socialismo traz consigo, ou do comunismo, você acaba por permear uma série de outros setores que são contrários e que passam impunemente sobre isso. Então, você tem os discursos de ódio constantes contra esse segmento, que são violadas, que não são assistidas,
que têm seus mandados sob júdice, mas que tentam permanecer firmes e fortes nesses modelos de violência atual. Nessa ocupação, a gente fala de projetos de lei que têm resultado na diferença da sociedade. Então, quando você fala de um reconhecimento de um direito de uma mulher LGBT sobre o nome social ser aplicado no município, porque no município não há aplicabilidade, há uma fiscalização, há um incômodo da sociedade. Estamos falando de temas sociais. O que faz essas mulheres serem vítimas, para além das suas identidades e suas orientações sexuais, é os temas que essas mulheres abordam e sobre quais projetos elas buscam incidir sobre a sociedade para o interesse da população. E fala de conscientização. Nós somos os mandatos, o mandato de esquerda é o mandato que mais faz audiência pública, faz debate com a comunidade, incide diretamente sobre a política, reproduz as diretrizes do partido, dentro do viés de cada partido do campo de esquerda, etc., e que acabam, obviamente, confrontando com todo um sistema patriarcal, sexista, machista, que estabelece que o papel que elas deveriam cumprir não está sendo cumprido e que elas precisam, obviamente, entender que aquele lugar não é delas e que, como aquele lugar não é delas, a insistência em incidir para que essas mulheres sejam impedidas de exercer suas funções, elas se tornam muito mais constante, muito mais perversa, porque você tem o viés do racismo, você também tem o viés da LGBTQIA+fobia. Então, são elementos que vão tentando serem inseridos na sociedade com a ideia, e aí não é só impedir a atuação desse mandato, mas é construir narrativas, construir fake news, para que essas mulheres, inclusive dentro do território da sua cidade, elas sejam vistas como indivíduas que buscam desconstruir valores morais, que buscam desconstruir uma estrutura de concepção familiar. E, obviamente, você tem campanhas, inclusive midiáticas, para que expondo essas mulheres nesses espaços e dizendo que elas estão ali para propor projetos que vão desvirtuar a identidade e a existência das crianças e adolescentes. Então, quando você tem essa mulher no espaço de poder, ela enfrenta um sistema muitas vezes sozinha, porque ela é uma das poucas que alcança aquele espaço de poder, mas é um espaço de poder decisório, importante, significativo, de ocupação de tempo, de espaço e de leitura política também. E, ao mesmo tempo que isso ocorre lateralmente, você vai ter uma incidência perversa não só nela, mas na própria família que ali a cerca. Não é à toa que você tem uma série de vereadoras, de parlamentares, que acabam recebendo e-mails, já foram alvejadas de tiro, na sua casa, na sua residência, ameaça a sua família. A Duda Salabert viveu isso há pouco tempo, inclusive, não só fora, como inclusive dentro do próprio Congresso Nacional. Então, imagina, 2022 a gente elege as duas primeiras mulheres trans a ocupar aquele espaço. Então, que tem a Érica Hilton, do PSOL, e a companheira Duda Salabert. Ambas que são vítimas diárias de ameaça, mas você tem uma demarcação muito importante da presença delas e um incômodo a ponto de levar parlamentares que, sem nenhuma preocupação, não cumprem com o decoro político e ofendem e fazem piadas. E o deputado Nicolas fez isso ao colocar uma peruca para dar a ideia de que, na verdade, não se tratavam de mulheres, mas de homens que naquele momento estavam se sentindo mulheres, então que ele também poderia se sentir. Então, há um ataque à identidade de gênero, há um ataque da orientação sexual na busca de desestabilizar a importância dessas mulheres nesse espaço de poder. Mas nós estamos falando de retrato político. A gente tem um retrato de um Congresso permeado historicamente por representatividade de homens brancos, héteros, cis, de classe média alta, que ocupam aqueles espaços de poder, e você começa a ter outros perfis e outros corpos daquele espaço. É como, e você já deve ter ouvido muito sobre isso, quando o Lula, mexendo muito na economia no seu primeiro e segundo mandato, você começa a ver outras camadas sociais utilizando os aeroportos e as pessoas de classe média alta estarem incomodadas para que essas outras pessoas também tenham acesso aos mesmos instrumentos. Em comparativo, você vai ter também setores que estão e que vão continuar estando
incomodados, mas que não atuam somente no incômodo, atuam inclusive na ofensa, na ameaça, porque há uma ideia de naturalizar essa violência e que é um debate que nós precisamos fazer com a sociedade. Ocupação de espaços de poder, ocupação de decisão, estar nesses espaços é tratar da diversidade na sua pluralidade, é tratar das especificidades que representam a sociedade. Estas mulheres se tornam referência para outras mulheres que se organizam também para ocupar esses espaços. E que a gente tenta mudar um retrato diário do Congresso brasileiro. Que a gente tenta mudar um retrato diário da sociedade brasileira, que não é só do Congresso, mas de uma sociedade. Então, quando se fala de mulheres nesse espaço, mas quando você fala de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais nesse espaço, você fala de uma revolução para destruir um sistema patriarcal que historicamente oprime todas as mulheres na sua diversidade e nas suas especificidades, do não reconhecimento dessas pessoas enquanto indivíduos que vão incidir também com um outro olhar sobre o funcionamento da casa, sobre o funcionamento da sociedade, sobre o monitoramento das ações da prefeitura. A gente tem tido um crescimento do conservadorismo. Então, ao mesmo passo que a gente caminha para ter mais mulheres nesse espaço, é o largo passo que eles dão, porque nós temos um sistema político que não permite que a gente avance com a mesma expressão necessária. Eu sou uma entusiasta e defensora de que não devíamos trabalhar com mínimo de 30%, nós tínhamos que trabalhar com 50% do recurso público, que é o instrumento que contribui para a luta dessas mulheres no espaço de poder, mas nós estamos falando também de empoderamento, e do empoderamento dessas pessoas é necessária uma construção anterior. A importância da legenda partidária, independente de ser do PT ou de qualquer outro partido de esquerda ou centro-esquerda, compreender que o empoderamento gera e constrói quadros, que o financiamento ele é um instrumento a mais para essa potencialização daquela que é a maioria da sociedade brasileira, para ajudar na mudança do retrato. E quando a gente diz para ajudar na mudança do retrato, também se trata da continuidade do cuidado com esses mandatos. Os mandatos, e eu sempre digo, os mandatos das mulheres não é um mandato da fulana ou da ciclana, é um mandato da sociedade. O mandato das mulheres são os mandatos mais amplos, mais participativos, mais inclusivos, e essa diversidade é que permite a importância. Eu quero dizer que todas as companheiras que ocupam esses espaços, elas não falam só de projetos na casa que sejam LGBTQIA+, mas falam de um legado, de uma série de projetos de defesa do bem-estar da sociedade como toda. E nessa incidência também trazer um outro olhar do campo de uma construção social mais inclusiva. E quando eu digo inclusiva, é do respeito a toda essa diversidade que a gente vive, mas da luta social para que as pessoas menos favorecidas sejam favorecidas nessa luta. E são apoios de arcabouços de governo do campo de esquerda, que tentam sobreviver a essa mazela de modelo de Congresso ultraconservador, branco, de homens cis mais velhos, heterossexuais, que reproduzem um modelo tradicional de política que não representa mais os interesses da população. Então, esse incômodo gera a violência que essas mulheres acabam sofrendo, e essa diversidade será e continuará sendo atacada sem uma incidência maior de ocupação. Eu acho que os partidos têm que ter mais investimento, os partidos têm que ajudar no empoderamento e no fortalecimento dessas candidaturas, mas os partidos precisam compreender que a legenda figuras que não representem, e eu quero sair desse campo do arcabouço da esquerda, eu quero falar um pouco do que acontece no campo da direita e da extrema-direita, é que a gente permite que esses indivíduos, como Nicolas e outros, ocupem esses espaços com legendas partidárias que buscam o financiamento dessas candidaturas e que perpetuam esse retrato brasileiro. E esse retrato não é possível uma mudança se a gente fazer uma provocação a todos esses arcabouços que nos cercam, inclusive os outros partidos com os quais a gente muitas vezes se alia no município para as eleições municipais ou se alia para os estados, para as eleições estaduais, sem um cuidado e uma cobrança também na necessidade de que a legenda tenha candidatos que tenham um compromisso com a diversidade e com a diversidade da sociedade nessa concepção. Então, acho que o primeiro ponto da importância, eu, enquanto mulher lésbica, negra, nortista, quando olho as minhas companheiras
fazendo fala numa plenária, ocupando espaço de poder, apresentando projeto, fazendo defesa de política inclusiva, eu me sinto representada. E eu sei um conjunto de outras companheiras que se sentem representadas. Mas a influência que a gente tem sobre as meninas, que é um legado de história, de construção, para dizer para elas que nessa caminhada da importância, elas também podem ocupar esses espaços. E que a gente precisa pavimentar um caminho que as proteja dessa violência que a gente vive hoje e que é uma violência que está extremamente naturalizada. Então, para as mulheres LGBT, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, é um projeto de construção de uma sociedade que ajude a mudar o projeto. Então, as parlamentares que a gente hoje tem eleitas são parlamentares que estão ajudando outras lideranças a se organizarem também para saírem candidatos, para também ocupar esses espaços de projeto. O compartilhamento, que eu acho que é importante isso, é um compartilhamento de projeto entre esse grande bloco, e aí não é só o PT, mas inclusive esse compartilhamento dos partidos de esquerda entre as LGBTs sobre projetos que deram certo, dificuldades sobre encaminhar projetos, porque há uma dificuldade, o que a gente vê no Congresso Nacional é o que acontece na Câmara, nas câmaras municipais e estaduais, a mesma dificuldade também de incidir alguns projetos que são inclusivos, mas que tem uma participação organizativa de fortalecimento não só do partido, mas da sociedade. Então, para o enfrentamento de um contexto de violência política, o PT tem feito algo muito importante. Tem uma comissão, que eu acho que, para quem ainda não conhece, mas é importante buscar, que é ligada à Secretaria de Relações Institucionais, que tem a participação das secretarias de mulheres, LGBT, juventude, combate ao racismo, que é um GT, um grupo de trabalho que faz acompanhamento e monitoramento dessas violências políticas, que tem acionado setores tanto no campo legislativo como executivo e muitas vezes judiciário, quando necessário, para que, buscar ajudar a proteger as nossas companheiras que são vítimas de uma série de violências e que o Estado e o sistema não têm interesse de proteger. E esse trabalho realizado pelo PT, inclusive um levantamento que deve sair antes das próximas eleições, inclusive, de como é o quadro político dessas mulheres, em que condições elas estão. Inclusive, o próprio projeto Elas por Elas também tem feito esse suporte do campo jurídico, emocional, mas também tem feito um levantamento de dados sobre essa participação e aí dizer a importância do projeto Elas por Elas. Se a gente tem hoje uma participação expressiva de mulheres LGBT, se a gente é a maior bancada com vereadoras trans eleitas, é porque o projeto ele foi um projeto que pensou a construção para além de um discurso generalista. Então, a importância dos encontros das jovens mulheres, das mulheres negras, das mulheres LGBT, das mulheres do campo e da cidade, das mulheres que já estão no parlamento, incide sobre um resultado positivo, de construção de novas lideranças, de novos quadros que disputam espaços de poder, mas também incide sobre a compreensão de que a gente pode ocupar esses espaços. Se há 2 décadas atrás a gente achava difícil ter uma expressão tão grande de mandatos, de 2018 para cá, a gente tem tido uma incidência, é muito pouco ainda para o que a gente tem na sociedade, mas ele tem sido chave para servir de referência e de vozes para a população brasileira. Então, quando uma Dayana fala, quando uma Carla fala, quando uma Verônica fala, ela fala por milhares de outras mulheres LGBTs e outras mulheres que não são LGBT também. Então, essa incidência ela é positiva no sentido do fortalecimento e da construção política que a gente defende. Tem ainda um arcabouço da violência que a gente precisa enfrentar, fortalecer e apoiar e dar suporte a essas companheiras. Garantir que elas tenham o direito de exercer o mandato e de terminar o seu mandato com a qualidade com quais elas sempre atuaram, que nós sempre atuamos. Mas essa incidência não seria possível se a gente não tivesse projeto. Acho que o PT avançou muito nisso. Avança com nossas cores, avança com um programa específico para a juventude, mas avança muito com o projeto Elas por Elas. Então, acho que o Elas por Elas é um resultado concreto de que é possível ocupar esses espaços com diversidade, pluralidade, com uma construção ampla, política, de participação, de vozes. É o que permite que uma secretária hoje, que é lésbica, de uma pauta específica, esteja aqui debatendo também com vocês, contribuindo um pouco nesse debate, provocando vocês para essa concepção, e dizer o seguinte, que essa construção ela é única. É um partido que teve a primeira presidenta mulher eleita, que tem as principais estruturas ocupadas por mulheres, que nós temos um congresso, que nós temos na mesa diretora do Congresso da Câmara a companheira Maria do Rosário. Isso é tudo fruto de um projeto
coletivo, amplo, inclusivo, que tem trazido frutos e resultados para nós e para a sociedade brasileira. Então, quero aqui agradecer, parabenizar pelo trabalho do projeto, parabenizar vocês que estão nos acompanhando, vamos multiplicar mais ainda, vamos fortalecer, vamos provocar as nossas companheiras para estarem cada vez mais colocando seu nome à disposição, incidir e, obviamente, quando necessário, cobrar do partido a incidência necessária para o empoderamento, o fortalecimento desse quadro e uma construção de investimento para que esse quadro possa disputar de forma justa um processo eleitoral que a gente ainda vive, aí tem a ver com o sistema político, a gente não tem tempo de debater sobre isso, mas um sistema político que ainda é muito perverso, então cabe ao partido todo esse suporte. Então, parabéns à secretária Anne Moura pelo resultado desse trabalho, ao coletivo das mulheres do PT, o coletivo nacional. Esse projeto só foi possível porque a gente abriu o projeto para além de nós mesmos, para incluir tantas outras mulheres, inclusive tantos outros partidos também têm buscado esse projeto como referência, porque tem dado resultado para a sociedade. É isso. Não é possível ocupar uma sociedade também sem as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais nos espaços de poder e decisão. Valeu, gente. Tchau, tchau. No mês do orgulho LGBTQIA+, o TV Elas por Elas Formação recebe a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira, para falar sobre a importância das mulheres LGBTs nos espaços de poder. Anote na sua agenda para não perder nenhuma aula. É de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.